Olá, eu sou Leonardo, bolsista do PET Matemática da UFSC, e hoje eu vou resolver com vocês o desafio de número 20, relativo aos desafios do Instagram. Então, bora para a leitura do enunciado. Desafio 20. Os números reais x, y e z formam nessa ordem uma progressão aritmética de razão R. Seja A o número real com A maior ou igual a zero e A diferente de 1 satisfazendo a equação abaixo, qual o valor de R? Bom, galera, eu resolvi atacar a resolução desse problema obtendo de primeira a primeira informação que ele nos passa, que é o seguinte: x, y e z estão em PA. E o que significa estar em PA? Bom, significa que as diferenças consecutivas é constante igual à razão da PA. O que é uma diferença consecutiva aqui nesse caso? Y menos x é uma diferença. Qual que é a consecutiva? É a próxima, né? Seguindo o sentido direto aqui da sequência. Z menos y. E elas são iguais entre si, igual à razão R. Então, y menos x é igual a z menos y, que é igual a R. E disso, galera, a gente consegue concluir duas equações que vão ser muito úteis para a gente. Que a primeira é o seguinte: a gente vai pegar essa primeira equação, que é y menos x igual a r, e isolar o x e obter a equação de número 1. A gente vai pegar essa equação z menos y igual a r, e isolar o z e obter essa equação de número 2. Por que isso? Porque agora reparem na equação dada pelo problema, que ela possui x, y, z aqui como variáveis e tal. E não é legal, não é fácil de trabalhar com essas três variáveis do jeito que elas estão. Então, o que a gente vai fazer para facilitar as nossas contas? A gente vai substituir as equações 1 e 2 na equação 3. Ou seja, aonde tem x e aonde tem z, a gente vai colocar esses respectivos resultados. Dito isso, a gente consegue essa nova equação aqui. Bom, aparentemente essa equação também não está tão bonita assim, mas de todo jeito agora a gente tem duas variáveis a menos. E isso é legal, porém a gente ainda precisa reciclar a nossa equação, então vamos partir para a hora da reciclagem. Antes disso, vamos só fazer uma manipulação matemática, é o seguinte: a gente vai falar que, pensa no caminho de volta, né? Vamos tentar partir da segunda equação para essa primeira aqui. Então, a divisão de potências de mesma base, mantém a base e subtrai os expoentes. A multiplicação de potências de mesma base, mantém a base e soma os expoentes. E o que eu fiz foi simplesmente fazer o processo inverso, né? Só para deixar explícito aqui o A elevado a R. Dito isso, bom, até coloquei o emojizinho aqui, que representa o seguinte: é a nossa cara quando a gente olha para essa equação. A nossa cara é representada exatamente por esse emoji. Essa equação tá feia, essa equação tá um lixo e a gente precisa reciclar esse lixo. Bom, como A está no denominador da equação, então temos que A é diferente de zero, porque lembramos do lema chinês que não dividirás por zero. Sendo assim, podemos aplicar a função reciclagem, Fn igual a reciclagem n, da seguinte forma. Então, a gente vai reciclar nossa equação. O que seria isso? Bom, eu vou pegar essa equação e vou aplicar a função reciclagem 1 nesse caso, e vou obter um resultado. O que eu fiz daqui para cá? Reparem, o que sumiu? O a elevado a y, né? Sumiu. Então, o que eu fiz desse passo para esse passo? A nossa função reciclagem, nesse caso, foi dividir a nossa equação por a elevado a y. E por que a gente pode fazer isso? Porque a gente tem certeza que esse número é diferente de zero, já que a é diferente de zero por estar no denominador. Então, dividindo toda essa equação por a elevado a y, a gente tem essa equação aqui. Vamos fazer mais uma reciclagem. A gente pega essa equação, coloca aqui e aplica a função reciclagem. Só que agora vai ser uma reciclagem 2, né? O que aconteceu daqui para cá? Reparem que a gente tinha antes um a elevado a r no denominador, não tem mais. Aqui só tinha o número 2, agora tem um 2 multiplicando a elevado a r. O que aconteceu então? Nesse caso, a nossa função reciclagem foi multiplicar toda essa equação por a elevado a r, obtendo então essa equação aqui. Está bem melhor que antes, reparem só, façam uma comparação dessa equação com essa equação. Então a gente está reciclando cada vez mais o nosso lixo. Lixo entre aspas, né? Não vamos chamar uma equação de lixo. A partir daqui é igual andar de bicicleta, porque vocês vão ver onde que a gente vai cair. Mas antes de andar de bicicleta, vamos fazer a última reciclagem. Bom, a gente tem essa equação aqui. Reparem, da onde que surgiu esse Q? E cadê o a elevado a r? Exatamente isso. A nossa função reciclagem foi substituir a elevado a r por Q. E aí, né, qual seria o motivo de eu ter feito isso? Evidenciamos dessa forma uma equação do segundo grau. E aqui a gente está num mundo mais tranquilo. Por isso que eu falei andar de bicicleta, porque quantas vezes aqui no nosso canal do PET Matemática da UFSC a gente resolveu uma equação do segundo grau? Várias vezes. Então é a hora da gente ficar feliz.
Bom, dois jeitos que a gente conhece, aparentemente, de resolver uma equação do segundo grau usando Bhaskara ou soma e produto. Nesse caso, galera, eu vou usar soma e produto porque os números relativos a, B e C da nossa equação do segundo grau, né? Ou seja, os termos que respectivamente acompanham o termo de maior grau, do grau -1 e do grau 0, estão aqui evidenciados de forma mais fácil, né? São números inteiros e tudo mais, então a gente consegue trabalhar com soma e produto. Bom, a soma, por definição, é menos B sobre A. Só que quem que é o B? O B é o termo que acompanha a variável de grau 1 nesse caso. Quem que é o termo de grau 1? Menos 2. Então, menos B fica menos 2. O A é o termo que acompanha a variável de maior grau, de grau 2, que é o 1. Bom, essa é a fórmula da soma, do produto é o C sobre A, o C é o menos 3, termo independente, ou termo de grau 0, que acompanha a variável de grau 0, sobre o A é 1, então menos 3 sobre 1 é igual a menos 3. Então, a gente não vai quebrar tanta cabeça assim, igual está representado por esse emoji, mas depois de pensar um pouquinho, a gente conclui que quais os números somados que dê 2 e multiplicados dê menos 3? Bom, os números são 3 e menos 1. Reparem só, somos 2, 3 mais menos 1, 2. 3 vezes menos 1, menos 3. Então, de fato, essas são as duas raízes da nossa equação. Claro que, para efeito de... para ser mais formal que isso, a gente deveria substituir esses valores que a gente encontrou aqui na nossa equação e concluir de fato que ela vai dar zero. Mas deixo esse trabalho com vocês. Portanto, a elevado a r, como a elevado a r igual a q, ou seja, a nossa função reciclagem 3 foi exatamente isso. Eu chamei a elevado a r de q. Temos dois possíveis valores para r. O primeiro valor, que eu chamei de caso i, é para quando o nosso valor de q é igual a 3. Bom, como q é igual a elevado a r, e o nosso caso primeiro é o q igual a 3, então a elevado a r igual a 3. E aí, galera, lembrem de que o problema nos pede o valor de r. Sendo assim, olha, reparem que o r está no expoente, né? Sendo assim, que artifício a gente pode usar para evidenciar o r? O artifício da função inversa da exponenciação, que nesse caso é o logaritmo, né? A gente vai aplicar a função logaritmo aqui nessa equação e olha que legal que fica. Só que assim, notem que a base desse logaritmo não é uma base 10A usual que a gente está acostumado, né? É a base A. E por que eu escolhi base A? Porque quando eu usar a propriedade de que quando o logaritmando está elevado a algum expoente, esse expoente cai multiplicando, vai sobrar um log de A na base A. E isso a gente sabe que é 1, né? Por exemplo, log de x na base x é 1, log de y na base y é 1, log de 15 na base 15 é 1. Enfim, só vai sobrar então o r multiplicando 1, que é r. Legal? Então, sendo assim, aqui a gente não faz nada, né? Não tem muito o que mexer, log de 3 na base A. Então, nossa primeira resposta é R igual a log de 3 na base A. Caso 2i, o caso em que o Q vale menos 1. Bom, sendo assim, Q é igual a menos 1, quem que é o nosso Q? Q é o nosso A elevado a R, que é igual a menos 1. Mas pode aplicar o João Kleber aqui agora para tudo, porque no poeira é biguinho. Não podemos ter esse valor para o nosso problema, porque A é maior ou igual a zero, lembrando da condição do problema. E nunca, em sã consciência, que A sendo maior ou igual a zero elevado a algum expoente vai dar um número negativo. Pelo menos aqui para o nosso mundo de ensino médio, ensino fundamental e tudo mais. Isso não vai acontecer, tá bom? Então, sendo assim, o que a gente pode concluir? Bom, se esse valor não pode, a gente só tinha dois casos, o único que pode é o de cima, né? Então é exatamente isso. O único valor que R pode assumir, satisfazendo o problema, é o R sendo igual a log de 3 na base A. Perfeito? Bom, então é isso, galera. Se você gostou desse vídeo e pretende ver mais resoluções de desafios, inscreva-se no nosso canal, curta, compartilhe com seus amigos e, claro, para quaisquer dúvidas ou sugestões, comentem aqui embaixo. E não se esqueça de nos acompanhar nas nossas redes sociais como Facebook e Instagram. Até a próxima!